Bom dia para você, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja convosco. Que bom estarmos reunidos nesta manhã esta de domingo, dia 4 de julho, dia em que nós também celebraremos a ceia do Senhor. E nós temos muito a agradecer ao nosso Pai por estarmos juntos nesta manhã. Mais uma vez, muito obrigado por nos receber na sua casa, obrigado por aceitar esse convite para estar conosco todos os domingos pela manhã, a partir das 10. E nós louvamos a Deus pelo privilégio que temos de cultuar ao nosso Senhor. Hoje nós vamos fazer um modelo um pouco diferente do que a gente tem feito, da nossa EBD, da nossa escola bíblica. Nós vamos ter um culto devocional, com uma palavra vinda do trono da graça para a sua vida. E também momentos aqui que nós vamos louvar, vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus. Eu vou convidar o irmão Davi, que está aqui de manhã também, juntamente com Felipe, Pedro, para que ele possa nos elevar em oração, agradecendo a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade de estarmos juntos. Vamos orar? Irmão Davi, por favor. E a paz do Senhor seja com cada um de vocês. Querido, vamos orar nessa manhã. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. Mais um dia de vida, mais um dia de milagre em nossas vidas. Agradecer a Deus também pelo ar que respiramos, por essa luz que brilha neste dia, neste domingo, nesta manhã. Tudo isso é obra do Senhor para cada um de nós. Vamos agradecer esse Deus tão precioso. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, Deus, ó Pai, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, Papai, nesta manhã, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais um milagre em nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela Tua graça, Papai, que é tão grande, tem nos alcançado, Senhor, a cada dia, Senhor. Obrigado, Pai. Pai, perdoa nossas falhas, nossos pecados, Senhor. Saibamos que somos falhos e pecadores diante de Ti, Deus. Mas sabemos também que o Senhor é um Deus misericordioso. É um Deus que tem cuidado de cada um de nós, Papai. Tem nos abençoado, tem nos dado cada dia graça, Papai, para caminhar com o Senhor e confiando no Senhor a cada dia mais, Papai. Obrigado, Deus, ó Pai, por cada família, Papai, nesta manhã. Cada vida nesta manhã, Papai, em seus lares, em suas casas, Papai, ó Deus, ó Pai. Que a Tua presença seja cada dia constante em suas vidas, Papai. Que a cada dia mais eles possam cada dia mais vai perseguir firme, Papai, como o Senhor, caminhando como o Senhor, sabendo que o Senhor é convosco em todos os momentos, Senhor. Pai, fala conosco, Papai, nesta manhã, através do Teu Filho e do Teu servo, Papai. Possamos estar atentos a ouvir a voz do Senhor, Papai, através do Teu Filho. Seja com Ele, Papai, nesta manhã, Papai, e que cada um de nós, Papai, possamos estar atentos à voz do Senhor, para que o Senhor venha, Papai, cada dia mais, Pai, nos fortalecer a cada dia mais, para caminhar contigo, sabendo que o Senhor, Papai, é um dos preciosos em nossas vidas, que sem o Senhor nada podemos fazer, Papai. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Seja conosco, Papai, ao decorrer deste culto, Pai, que os louvores, Papai, que a Tua palavra, Papai, venha-nos, Papai, purificar cada dia mais, para caminhar, sabendo que, Papai, que as dificuldades são grandes, mas o Senhor é conosco em todos os momentos, porque assim diz o Senhor, Papai. Vinde a mim, todos vós cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, assim diz o Senhor.
seja conosco, papai, para nós cada mais confiar, sabendo que o Senhor, papai, é o Deus precioso em nossas vidas. Esta oração que eu faço nesta manhã, papai, confiando cada dia mais em Ti, papai, e também junto com meus irmãos, crendo, papai, que haverá dias melhores em nossas vidas, papai. Esta oração que eu faço, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Querido, manda uma mensagem para os seus irmãos aí, para eles acordarem. Poucas pessoas aqui na live com a gente, pela primeira vez no domingo, viu, irmão Davi? Mas eu creio que daqui a pouquinho todo mundo vai estar aqui conectado, em nome do nosso Senhor Jesus. Queridos, vamos louvar ao nosso Deus, aproveitar esse fundo musical. E eu quero dizer para você que você não é órfão. Deus está presente na sua vida, Deus está presente no meio do seu povo, atuando, protegendo, livrando de todo mal, abençoando. Nosso Deus está presente. E que em nome de Jesus, você que recebeu salvação do Senhor, nesta manhã, louve a Ele, exalte o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor, diga a Ele que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é o Deus da sua salvação, que acima do nome dEle não há nenhum outro nome. Ó Deus, obrigado por estar aqui nesta manhã, obrigado, ó Deus, por Tua presença manifesta em nossas vidas. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos e bendizemos a Ti, porque Tu és santo, 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 louvado e engrandecido seja o Seu nome. Contudo, aos que receberam e aos que creram em Teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os Teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os Teus filhos. Somos os Teus filhos, que somos os Teus filhos, que somos os Teus filhos. O Pai me adotou, Teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Contudo, aos que receberam e aos que creram em Teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os Teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os Teus filhos, que somos os Teus filhos, que somos os Teus filhos, que somos os Teus filhos. O Pai me adotou, Teu amor me encontrou. Aleluia! Eu era órfão, hoje sou filho.
tradutor. E se hoje somos filhos e fazemos parte da família de Deus, é porque o Senhor se entregou na cruz do Calvário por nós. A Ele a honra, a glória, a Ele todo o louvor. Mas que possamos nos preparar, porque o Senhor vem para nos abraçar. Ele vem para mostrar o seu terno amor por nós. E que você possa reconhecê-lo, diferentemente daqueles discípulos que perguntavam: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Ou ainda responder corretamente quando ele perguntar: quem dizes que sou? Que Deus seja louvado e engrandecido nesta manhã. Que o Senhor, Rei do Universo, reine sobre nós, sobre as nossas casas, em nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Pai. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecendo quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós aclaramos a mesa como lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecendo quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecendo quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos
preparamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, tome o lugar de honra, tome o lugar de honra, tome o lugar, tome o lugar de honra. Reconhecemos quem Tu és, Senhor. Tu és santo, santo, santo. Mesmo em nossas imperfeições, nos erros que cometemos, nas falhas, ó Deus, que temos, o Senhor é o Deus que nos ajuda a nos livrar do mal, do pecado, que nos ajuda, Pai, a glorificar o Teu santo nome, porque nós entendemos que sem o Senhor nada podemos fazer. E neste momento, ó Deus, apresentamos a Tua igreja, o Teu povo, jovens, adolescentes, crianças, adultos, casais, famílias, nós apresentamos diante do Senhor no Teu altar. E clamamos, ó Deus, para que a Tua graça seja derramada sobre a vida de cada um de nós. Que o Senhor nos livre dos nossos temores, que o Senhor nos livre, Pai, do medo, da ansiedade, da depressão. Pai, nos livre do laço do passarinheiro, nos livre, Pai, das astutas ciladas do inimigo. Ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos nesta manhã que a Tua graça se manifeste sobre a vida do Teu povo, daqueles que nos visitam aqui, Pai, crianças, jovens, famílias. Nós Te louvamos e clamamos pela salvação daqueles que ainda não alcançaram, mas também clamamos pela cura de todos aqueles que estão enfermos nesse tempo. Clamamos ao Senhor para que o Senhor sopre o Teu fôlego de vida nos hospitais, nas enfermarias, nas UTIs, ó Deus, que o Senhor renove as forças dos profissionais de saúde e que a vacina, Pai, chegue a todos em nome de Jesus, para que o povo brasileiro seja imunizado e se veja livre da forma mais grave dessa doença, ó Deus, em nome de Jesus. Mas que sejamos ainda nesse tempo, enquanto a vacina não chega, prudentes, que possamos cuidar uns dos outros, seja no uso da máscara, seja, Pai, na higienização das mãos, seja ainda, Pai, no distanciamento social, do evitar aglomerações. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a cumprir a Tua vontade e o Teu querer, mas ensina-nos, Senhor, as Tuas verdades nesse tempo, em nome de Jesus. Ajuda a Tua igreja a caminhar, Pai, que nós sejamos fiéis a Ti, que oremos, Pai, todos os dias sem cessar, porque cremos que o Senhor, Pai, por meio da oração vai responder às nossas angústias, às nossas necessidades. Vai-nos, Pai, dar a resposta em relação a essa pandemia. Mas assim, Pai, também sejamos fiéis a participar do culto da Tua casa, seja ele online ou presencial. Sejamos fiéis, ó Pai, nas nossas ofertas, nos nossos dízimos, porque o Senhor tem nos sustentado. Que possamos devolver parte daquilo que o Senhor nos deu, fazendo prova do Senhor, entregando com alegria, entendendo, ó Deus, que esse tempo é um tempo difícil, mas se unirmos forças e formos fiéis ao Senhor, passaremos por esse vale, passaremos, Pai, por esse deserto, entendendo que o Senhor tem o melhor para cada um de nós e que a Tua vontade será cumprida sobre a vida de cada um de nós. Ó Deus, em nome de Jesus, liberta, Senhor, aquele que está cativo, seja nos vícios da droga, do álcool, da pornografia, seja em qualquer outro tipo de vício. Ó Deus, em nome de Jesus, libera, Senhor, uma unção de cura, de libertação, de transformação sobre a vida dessas pessoas. Pai, em nome de Jesus, que o milagre as alcance. Aquele que está sem emprego, ó Deus, que portas possam se abrir já a partir de amanhã. Em nome de Jesus nós oramos, porque cremos que o Senhor é o Deus do milagre. E a Tua palavra diz que se tivermos fé como um grão de mostarda, diremos ao monte, saia daí, vai para lá, que ele irá. O exercício da fé é algo que é muito profundo, e
se nós estivermos muito no raso na nossa vida espiritual, nos princípios da Tua palavra, no cultuar e não deixar de cultuar, no ser fiel nos nossos dízimos e ofertas, certamente, Pai, não encontraremos profundidade, porque princípios tão básicos, Pai, nós não conseguimos cumprir. E nós te pedimos nessa manhã, tenha misericórdia de nós, nos perdoe pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, mas ajuda-nos, Pai, mesmo sendo imperfeitos, permitir que o Senhor nos trate, e quando não, Pai, que a gente possa tratar como outro aquilo que precisa ser tratado. Encoraja-nos, Senhor, fortaleça-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a cumprir a Tua vontade, a entender que o Senhor tem um plano para cada um de nós, e que somente quando nós nos abrirmos, esses planos vão ser realizados. É difícil, Pai, porque somos seres humanos imediatistas, somos seres humanos às vezes orgulhosos, mas tira de nós, Pai, o imediatismo, tira de nós o orgulho, que Cristo reine, que o Senhor cresça, que o Senhor apareça em nossas vidas e na vida desta igreja. Leva-nos ao entendimento completo da Tua obra neste lugar, em nome do nosso Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Como pôde me amar assim? Como foi que se entregou por mim? Sua vida derramada lá na cruz, imenso amor que me alcançou. Tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado, mesmo vendo os meus defeitos, decidiu me amar. Um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande, de um Deus tão grande, fiel para cumprir o que um dia começou em mim. Como pôde me amar assim? Como foi que se entregou por mim? Sua vida derramada lá na cruz, imenso amor que me alcançou. Tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado, mesmo vendo os meus defeitos, decidiu me amar. Um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande, de um Deus tão grande, fiel para cumprir o que um dia começou. Um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande, de um Deus tão grande, fiel para cumprir o que um dia começou em mim. Tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado, mesmo vendo os meus defeitos, decidiu me amar. Um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande,
palavra de Deus. Eu agradeço o Felipe, Pedro, e aí depois no final nós vamos cantar mais uma canção, se assim o Senhor permitir. Mas nesse momento nós queremos também meditar na palavra de Deus. Hoje eu vou falar sobre um tema um pouco diferente, mas extremamente importante para todos nós, que vai abordar aí um pouquinho do tema liderança, que é extremamente importante para cada um de nós. E aí eu quero trazer aqui algumas informações de um artigo que li, extremamente importante para nós, que foi extraído do livro chamado O Impacto da Santidade, de Luciano Subirá. Gosto muito desse pastor, desse autor. Ele me inspira e sempre me traz informações extremamente relevantes e importantes para esse tempo. Ainda mais para nós, líderes tão jovens, né? tão novos, que precisam da graça de Deus. Então, que o Senhor nos ajude, que Ele seja glorificado e que nós possamos compreender a vontade do nosso Deus e Pai. Amém? Então, eu quero falar um pouco sobre liderança pelo exemplo. Porque o estilo de vida de um líder deve ser o padrão para os demais. Olha o tamanho da responsabilidade. E essa instrução foi claramente transmitida pelo apóstolo Paulo a Timóteo, seu filho, também a Tito, que também foi um dos seus discípulos, líderes que haviam levantado para cuidar de pessoas e da igreja do Senhor. E no meu primeiro texto dessa manhã, eu quero falar aqui sobre 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12. E olha só o conselho do apóstolo Paulo àquele jovem líder. E aí eu posso aqui, queridos, classificar da seguinte forma: existe o líder jovem de idade, mas o líder jovem porque acabou de ingressar na liderança. Então ele diz o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade ou a tua falta de experiência. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. E sabe no que ele pede para a gente se tornar padrão? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Em Tito ele diz o seguinte, no capítulo 2, verso 7 e verso 8, irmão Davi: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Tanto num texto quanto no outro, o apóstolo Paulo ensina bastante sobre essa ideia do exemplo. Eu gosto muito de pensar que quando a gente fala de se tornar padrão, a gente fala, puxa, alguém vai seguir a gente. E é assim em casa, com os filhos, por exemplo, para quem os tem. Os avós ensinam os filhos, os netos, melhor dizendo, né, os pais ensinam os filhos, e eles pegam alguns padrões, que sejam bons ou não, mas eles vão pegar. Isso quer dizer que nós somos pessoas ensináveis, somos pessoas que aprendem constantemente. Então, ele fala o seguinte, ó, que ninguém despreze a tua mocidade. E aí, grifo meu, ninguém despreze por você ser jovem, por você ser novo na liderança, mas seja você padrão para os irmãos, padrão para os liderados, na palavra, no procedimento, ou na conduta, né? No amor, na fé, e também numa vida de pureza, numa vida que repudia o pecado. E aí, um tom mais pessoal ainda do apóstolo está em Tito, capítulo 2, versos 7 e 8, que lemos. Ele diz o seguinte: torna-te pessoalmente, ou seja, padrão de boas obras. Então, se nós precisamos ser padrão para os fiéis e padrão de boas obras, seremos exemplo. E isso que nos torna líderes relevantes para esse tempo. É isso que nos tornará líderes relevantes para a comunidade que servimos. Porque começa dentro de casa. Ser padrão
para os filhos, a esposa, para a família, e ser padrão de boas obras para ambos. Assim também é na casa do Senhor. E aí nós precisamos, no ensino, mostrar integridade. Ou seja, se alguém falar alguma coisa, postar algo que supostamente é uma heresia, ou é algo que está distorcendo a história bíblica real, eu sou o primeiro a me levantar e falar algo a respeito, trazer uma orientação em amor, claramente, porque nós precisamos mostrar essa integridade do ensino, mostrar a nossa reverência quando manuseamos a palavra de Deus, termos uma linguagem sadia e irrepreensível. Cuidado com a maneira que você fala, com a maneira que você se expõe diante das pessoas. Cuidado para as frustrações do dia a dia, das coisas que você tem enfrentado, das lutas, não serem expostas a alguém que não tem nada a ver. Às vezes nós falamos, para os cotovelos, como diz outros. E o apóstolo Paulo ensinou bastante sobre o exemplo. Praticamente em 5 das suas cartas, há um apelo explícito para que o imitassem. O apóstolo Paulo foi padrão para os fiéis e foi padrão de boas obras. Então ele diz em 1 Coríntios capítulo 4, verso 16: exorto-vos ou admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Em Gálatas capítulo 4, verso 12, sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico. Em Filipenses capítulo 3, verso 17, ele diz: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. E em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versos 6 e 7. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Ou seja, tornastes um modelo para as pessoas dentro de um território, dentro de uma região, dentro de um estado ou de uma cidade. Ser exemplo ou ser um líder relevante é pensar exatamente como o apóstolo Paulo nos ensina. Que nós, por termos recebido a palavra, posto que em meio a tanta tribulação, passamos por uma pandemia assoladora, jamais vista na nossa história, mas com a alegria do Espírito Santo, que nós nos tornemos um modelo para todos os crentes, aqui no satélite Íris, aqui na região do Campo Grande, no distrito do Campo Grande, ou ainda na cidade de Campinas, estado de São Paulo e Brasil e no mundo afora. E aí um outro texto que traz também orientações importantes. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versos 7 a 9. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em trabalho ou em labor e fadiga, ou em trabalho e cansaço, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Já na epístola ou na carta aos Hebreus, somos encorajados a imitar a fé de muitos irmãos. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Hebreus capítulo 13, verso 7. Irmãos, vamos lá, vamos olhar para a nossa história. Vamos olhar desde a fundação da igreja. Vamos pensar em quem nos evangelizou. Vamos pensar na ação do Espírito Santo sobre nós, por meio da vida de alguém. Vamos pensar nos pastores que aqui passaram. Ou você que veio de outro lugar, de outra igreja, o pastor que que te pastoreou, o pastor que esteve com você. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. Diante de tantos e tão claros textos bíblicos, não há como seguir em outra direção. Quem segue em outra direção está na contramão do que Deus deseja.
Então, os líderes devem ser referenciais de conduta. O próprio Senhor Jesus falou sobre o fato de ele ser exemplo, tanto no procedimento como no serviço. Depois de lhes ter lavado os pés, o Senhor Jesus, Evangelho de João capítulo 13, versos 12 a 15, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Agora vamos pegar um pouquinho, pensando em comportamento humano. Os discípulos eram homens que estavam à margem, que ninguém escolheria para nada. Mas o nosso Deus é especialista, né? Em escolher as coisas loucas para confundir as coisas sábias deste mundo. Ditas sábias, né? E aí, queridos, o que eu penso aqui e aplico à minha vida? O nosso Senhor deu exemplo para que nós pudéssemos praticar. E detalhe, Judas estava lá, Pedro estava lá, Tomé estava lá. Judas é quem trai, Pedro é quem desobedece, que nega, né, Jesus, e Tomé é aquele que não acredita, que precisa ver, precisa pôr a mão nas chagas de Jesus, quando Jesus se apresenta ressuscitado. Se Jesus lidou com essas pessoas, que não eram fáceis naquele tempo, dirá nós nesse tempo, meu querido, minha querida irmã, meu amigo, irmão, que está nos acompanhando nessa manhã, dirá nós nesse tempo. Vamos encontrar pessoas do mesmo gabarito, pessoas que negam, pessoas que enganam, como Pedro disse que não negaria e negou. Vamos encontrar pessoas que não creem no que falamos, mas vão crer só quando vê. Faz parte do processo de liderança. E o grande segredo disso é lidar com essas diferenças em amor e aprender a lidar com cada uma delas. É fácil? Não, não é fácil. Mas é um desafio para cada um de nós nesse tempo. Se queremos ser líderes e queremos ser relevantes, precisamos entender que o Senhor nos deu exemplo, mas Ele deu exemplo para pessoas que, em dado momento, tiveram comportamentos contrários à vontade dEle. Ou ainda egoísta, né? Senhor, permita que eu sente à sua direita e eu à sua esquerda, quando o Senhor estiver lá na glória, no paraíso, enfim. E Jesus responde: não cabe nem a mim dizer quem vai sentar à direita ou à esquerda. Mas se você quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Olha só a palavra que nosso Deus traz. Marcos capítulo 10, verso 45 diz que Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. São coisas que nós temos aprendido desde o início da nossa conversão. E precisamos ensinar e praticar. Ou melhor, praticar, porque pelo exemplo ensinamos. É isso que nós estamos aprendendo nessa manhã. Essa é a doutrina bíblica a ser seguida e praticada. Não é o cargo. Posso ser presidente, vice-presidente, posso ser baterista, posso ser tecladista. Não é o cargo, mas sim o servo. Eu servo, preciso entender isso. Preciso ter isso dentro do meu coração, preciso absorver isso para ser um líder relevante. Mas um líder relevante não deixa de tratar as questões de ordem prática e até de ordem burocrática. A gente tem que tratar de tudo, justamente para ser esse exemplo. As pessoas precisam ver em nós exemplo para elas, como pessoas, e exemplo de boas obras. Mas vamos falar de Clemente, o bispo de Roma, no tempo do imperador Domiciano. Ele escreveu no final do primeiro século uma carta à igreja de Corinto, considerada um dos escritos cristãos mais antigos depois das escrituras neotestamentárias. Foi tão apreciada pela igreja antiga que por algum tempo cristãos do Egito e da Síria queriam que fosse incluída no cânon do Novo Testamento.
Clemente exorta os irmãos por terem se rebelado e destituído o presbitério da igreja, além de chamá-los a arrependimento e conserto. Ele menciona a ida de mediadores para resolver aquela situação nesse escrito. E ele, abre aspas, diz: também estamos lhes enviando pessoas discretas e dignas de confiança que, desde a juventude até a velhice, têm levado uma vida irrepreensível em nosso meio. Elas são as testemunhas intermediárias entre nós. E aí, queridos, observe aqui a relação entre as expressões dignas de confiança e vida irrepreensível. Lembro que na minha aula, a primeira aula que eu tive de formação espiritual no seminário, lembra como se fosse hoje, pastor Elinaldo Pita, ou simplesmente pastor Pita. Ele nos apresentou um vídeo dentro de um contexto político, e lá havia uma deputada cobrando que as pessoas fossem irrepreensíveis, ou aquela pessoa a qual ela estava cobrando, e que ela tivesse notório saber para exercer o cargo que ela estava querendo exercer. Mas pelo fato de não ter uma vida irrepreensível, mesmo que ela tivesse conhecimento, ela não poderia exercer, porque a vida dela não era uma vida irrepreensível. E aí, acrescentemos outro detalhe importante aqui. Desde a juventude até a velhice. É possível que a gente esteja falando hoje aqui, eu devo ter aqui em torno de 30, 32 pessoas nos assistindo, com pessoas que têm um tempo considerável de conversão. Pessoas que estão desde a pedra fundamental da igreja, pessoas que vieram 5 anos depois, pessoas que têm 10 anos de cristão, pessoas que têm 15 anos e assim por diante. Ou seja, desde a juventude, desde a minha fase com menos experiência, uma conduta exemplar não era somente apreciada, mas também apresentada como credencial de reconhecimento. Se nós não tivermos uma conduta digna de confiança, irrepreensível, entendendo que nós já aprendemos isso há muito tempo atrás, dificilmente seremos relevantes, porque as pessoas não vão reconhecer em nós. Seja dentro do nosso ministério, seja dentro das células, seja dentro das lideranças, dos departamentos da igreja, ou ainda em qualquer lugar, em qualquer área que eu esteja. Então eu pergunto aqui para você, como chegamos ao ponto de permitir que carisma, dons e habilidades de um líder se tornassem qualidades suficientes, suprimindo o peso e a importância de uma vida de exemplo? Lembra que o Senhor disse, quando chegar o grande dia que Ele chamar os benditos de meu Pai, Ele vai dizer também aos que estiverem na outra fila, do outro lado: apartai-vos de mim, malditos. Eu nunca vos conheci. Eu não vos conheço. E sabe por quê? Porque as pessoas vão dizer: olha, em nome do Senhor eu fiz isso, aquilo outro, mas nunca andaram com o Senhor. O inimigo anda em derredor, queridos. O inimigo é astuto, estrategista para tentar nos enganar. Ou você tem uma vida de exemplo, ou não adianta você falar que vira cambalhota, pula, grita e as coisas acontecem. Pelo contrário. Porque na hora que você precisa depender de Deus e aceitar o que Deus está fazendo na sua vida, por mais duro que seja para você aceitar, você não quer. Você não aceita, porque você não anda com Deus. Alguns erravam no tempo bíblico ou no tempo antigo, porque não conhecia Deus, não conhecia o poder de Deus e nem o que estava escrito nas Escrituras. Precisamos resgatar não só o comportamento, como também a doutrina bíblica de uma conduta exemplar por parte de líderes, por parte de ministros. E aí, quando o exemplo é comprometido, irmãos, ou seja, quando não há exemplo, o que nós fazemos? O Senhor Jesus enfatizou claramente a contradição daqueles que não são exemplo a ser seguido. Ele disse que nesses casos o ensino deve ser observado, embora a conduta do ensinador não.
Observe, então falou Jesus às multidões e aos discípulos em Mateus capítulo 23, versos 1 a 3. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Ou seja, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Se nós deixarmos de praticar aquilo que pregamos, aquilo que professamos, a palavra de Deus não é invalidada. Contudo, a pessoa que está pregando aquilo que deve ser feito, ela é desqualificada como um exemplo, ou para aquela função. Já sou mais radical aqui. Ou seja, alguém não pode estar na posição de liderança ou qualquer outra esfera de ministério apenas porque possui conhecimento ou habilidade. A autoridade é estabelecida por meio do exemplo. A autoridade é estabelecida por meio do exemplo. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, também nos falou acerca disso. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. 1 Coríntios capítulo 9, verso 27, o apóstolo Paulo já tinha essa preocupação de pregar, mas que as pessoas pudessem ver na vida dele uma pessoa que cumpria com um exemplo claro daquilo que estava pregando. Ou seja, eu acredito, então eu faço de acordo com aquilo que eu acredito. Agora, o que significa para nós vir a ser desqualificado? A palavra grega traduzida como desqualificado, de acordo com o Lexo de Strong, significa não resistindo a teste, não aprovado, desqualificado para, desaprovado, falso, espúrio, condenado. O teste em questão é o exemplo que deve ser preservado, embora nem sempre o seja. Um líder que não vive aquilo que prega, ou vive aquilo que acredita, que é bíblico, perde as qualificações para o exercício do seu ministério. Então, um líder que não vive o amor, um líder que não entende que se alguém pecar contra ele, ele tem que ir com a pessoa e conversar, querido, tem alguma coisa errada aí. Um líder que não entende que tem que ser fiel e entregar o seu dízimo, a sua oferta, a participar dos cultos, assistir as viúvas e os pobres, ou ainda participar do Quilo do Amor, que é uma campanha que nós temos aqui mensalmente, queridos, está desqualificado para a função que acha que deve exercer. Porque esses são princípios que nós acreditamos. Acreditamos na fidelidade nos dízimos, acreditamos na fidelidade nas ofertas, acreditamos na fidelidade ao Quilo do Amor, acreditamos que quando as pessoas vêm e participam da obra, isso é bênção. Nós queremos que as pessoas se envolvam. Mas se eu, líder, não me envolvo, como é que eu quero que os outros se envolvam? Eu não sou exemplo para os fiéis e não sou exemplo de boas obras. Olha onde nós chegamos, olha onde nós... Ah, não, porque eu faço muito bem o que eu faço, porque eu tenho dom. Mas e o seu exemplo, a sua vida? Tem gente vivendo vida dupla. Está dentro da igreja no domingo, dando glória a Deus, aleluia, mas está no mundo vivendo a bel prazer do mundo. E não estou dizendo que isso acontece aqui, isso acontece em outros lugares. Mas é importante pararmos para pensar e entender como está a minha vida. Porque se a gente está olhando para a questão do conhecimento da palavra, que Deus nos levou a pregar, a compreender e a aplicar ao coração de tantas pessoas, mas nós estamos olhando principalmente para a autoridade para falar sobre aquilo que conhece. É igual o ouro, né? Tem que passar pelo fogo para ser aprovado, para ser provado, né? A gente precisa passar pelo fogo. É renunciar à carne. Como diz a palavra de Deus em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 9. Quem põe a mão no arado, não está apto para olhar para trás. Siga em frente, seja exemplo. Muitos se tornam verdadeiros profissionais no exercício do ministério. Seja pregando, ensinando, conduzindo a adoração, ou mesmo liderando uma célula ou um grupo de discipulado.
são habilidosos no que fazem, mas sua conduta não reflete Cristo. E não estou dizendo no momento específico que ela está fazendo para Jesus, mas estou dizendo no momento a seguir, ou no momento anterior. Substituem a responsabilidade de ser pelo fazer. E eu disse isso, se não me falha a memória, se eu não me engano, semana passada. Muitos estão preocupados em ter, em fazer, mas esquecem do ser. E aí às vezes passam atropelando as pessoas, esquecendo de perceber se elas estão bem, se não estão. Pessoas às vezes nem oram para fazer uma atividade na casa de Deus. Olha só, irmãos, onde nós chegamos. Porque o fazer e o ter, Davi, é algo muito melhor, meu irmão. Porque as pessoas entendem assim e a gente está caminhando na mesma vibe da sociedade a qual nós vivemos. Antes, é preciso ser. É preciso ser. A palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 6, verso 33, mas buscai o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro eu busco a Deus e a justiça de Deus. E aí a justiça de Deus é praticar exatamente aquilo que Deus quer que a gente pratique. Não é o nosso eu, a nossa vontade, o nosso orgulho, mas sim a vontade de Deus. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Ou seja, eu vou ensinar, eu vou fazer e vou ter depois. Mas antes eu preciso ter uma vida que agrade a Deus. Também esquecem que, além da própria desqualificação, ainda servem de tropeço a outros e atrapalham o progresso do reino de Deus. Muito sério isso. Além de não ser exemplo, se torna pedra de tropeço na vida de outros. Cuidado, cuidado. Cuidado para você não ser um exemplo, um anti-exemplo. Porque você não é exemplo de boas obras e nem exemplo para ninguém. Porque você prefere fazer do que ser, porque você prefere ter do que ser. Cuidado. No texto de 1 Coríntios, que nós falamos há pouco, se o líder caiu em pecado, não perdeu o conhecimento bíblico que possuía, tampouco a habilidade de comunicação. Ele perdeu o exemplo. Se um ministro de adoração caiu em pecado, ele não perdeu a voz, ele não perdeu a habilidade com o instrumento, não perdeu o dom, tampouco a afinação, ele perdeu o exemplo. É inevitável numa época em que a conduta deixou de ser padrão para o ministério e a habilidade passou a ser o requisito principal. Queridos, pessoas para exercerem ministérios em tempos mais remotos, elas primeiro tinham que ser exemplo. Porque Deus não escolhe capacitados, Ele capacita os escolhidos. E os escolhidos eram pessoas que de fato tinham uma vida de oração, de joelho no chão, uma vida de devoção ao Senhor, porque estudavam a palavra de Deus, uma vida entregue ao Senhor, entendendo, olha, eu vou ter dificuldades, eu vou ter lutas, tem coisas que eu não sei, mas o Senhor vai me capacitar. Diferentemente hoje de pegarmos pessoas capacitadas que apenas têm o conhecimento, mas não têm a prática, ou seja, não vivem para Cristo e não fazem aquilo que Cristo deseja. Então, se a habilidade passou a ser o requisito principal, ou seja, valorizado o fazer em detrimento do ser, aí eu digo para você, infelizmente, por falta de temor e do devido preparo, ou seja, de caráter, muito mau exemplo tem sido dado. Então, palavra para um líder que deseja ser relevante. Cuidado com o seu exemplo. Seja você fiel a Deus. Cumpra os princípios da palavra de Deus. E se há algo que você não compreende do princípio, procure o seu pastor. Procure o líder que está acima de você. Procure alguém que possa lhe esclarecer. Mas não negligencie os princípios da palavra de Deus. Porque você é um exemplo para as pessoas à sua volta. Você é um exemplo de boas obras. Ah, mas como é que eu posso ser exemplo de boas obras se eu não faço nada? Então está na hora de fazer. Está na hora de se levantar. Está na hora de servir. E nós temos muitas oportunidades para servir, querido. Eu estava dizendo claramente para alguns irmãos, numa reunião de oração muito abençoada que tivemos, que nós precisamos entender que nós estamos num tempo de pandemia, mas esse tempo de pandemia não é para nos frear, não é para nos parar, mas sim para a gente mudar a forma de atuar.
Tanto é que vocês estão me assistindo por meio de um vídeo. A igreja está vazia, para não dizer vazia, está aqui irmão Davi, Pedro e irmão Felipe. E aí, o que a gente está fazendo? Estamos levando o evangelho por meio da tecnologia. Segunda-feira tem o discipulado. As adolescentes, pré-adolescentes e jovens estão com a Laís. E diga-se de passagem, poucas estão ali. Mas as que estão entendendo que é melhor ser do que fazer e ter. Segunda-feira, os jovens com o irmão Fabinho. Poucos estão ali. Muitos outros poderiam estar. Quem está lá está entendendo que é melhor ser do que ter e fazer. E eu louvo a Deus porque o avivamento começa com poucas pessoas. Nenhum avivamento começou com um montão de gente. Pelo contrário. Mas começa com pessoas que escolhem ser. E eu louvo a Deus quando a irmã Laís e o irmão Fábio aceitaram o desafio de fazer o discipulado de segunda. Louvo a Deus quando os líderes de célula se levantarem, aqueles que também não eram, como o irmão Wagner, por exemplo, que é uma bênção nos ensinando na nossa escola bíblica, assumiram o desafio de fazer o revezamento na célula online. Olha Deus trazendo para nós estratégias, queridos. Ou ainda quando fizemos o culto aqui híbrido com jovens, transmitindo, trazendo pregadores. Mas o que a gente fez? Usou máscara, fez distanciamento, higienizou as mãos, não trocou objetos, o ambiente está higienizado. Ou seja, tem distanciamento entre as cadeiras. A gente pode congregar. Claro que aqueles que estão no grupo de risco recomendamos que não, porque nós entendemos isso. Mas aqueles que podem estar, com todos os cuidados, a gente vai caminhar. Eu lembro de ter ouvido uma das autoridades lá de Portugal falando sobre isso, que a gente precisa conviver com esse novo cenário. Claro que sem fazer estripulias, sem exceder limites como nós estamos vendo por aí. Então, não dê desculpa dizendo que a pandemia proibiu você de servir, que a pandemia proibiu você de fazer aquilo que você deveria fazer. Não dê desculpa. Agora, se por um lado o líder, a líder, o homem, a mulher, ainda é um ser humano e é imperfeito ou imperfeita, por outro lado, carrega a responsabilidade de ser exemplo. Não quer dizer que eu não vou errar, irmão Davi, não quer dizer que o senhor não vai errar, que o irmão Felipe e o irmão Pedro e tantos outros daqui da igreja não vão errar. Mas é reconhecer que nós estamos buscando ser imitadores de Cristo. Tal dualidade, queridos, precisa ser encarada, porque há a responsabilidade de ser exemplo, viver uma vida coerente com aquilo que se prega, ou com a visão da igreja, aquilo que a igreja pensa que é bíblico. Qual que é a nossa visão? Ser uma igreja relevante nesse tempo, e esse ser relevante tem que permear todos os ministérios da igreja. A célula está sendo relevante, irmãos, mesmo online, tem gente lá do Maranhão conectado com a gente. Olha que bênção! Mas porque alguém decidiu ser imitador de Cristo e convidou outras pessoas. Seja imitador de Cristo e convide pessoas para vir para o culto. Seja imitador de Cristo e tenha um grupo de discipulado. Pastor, não sei como fazer. Não, vem cá, nós vamos orientar você e nós vamos caminhar junto. Seja você exemplo nesse tempo. Seja você exemplo de boas obras e exemplo para as pessoas. Mas não lembre-se, ou melhor, não seja você alguém que apenas faz, ou que apenas tem um cargo, ou porque faz alguma coisa. Seja você alguém que é a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque essa dualidade entre viver uma vida coerente com aquilo que prega e carregar a responsabilidade de ser exemplo, mesmo sendo falho, imperfeito, um ser humano que vai errar, deve ser encarada. Simplesmente porque é bíblica e de proporções catastróficas quando ignorada. E aí você pode olhar à nossa volta e ver pessoas que estão exercendo autoridade, estão liderando e em algum momento desviam.
em algum momento fazem aquilo que é ilícito, em algum momento estão prevaricando, em algum momento estão fazendo aquilo que não deveriam fazer, mas estão lá no poder e estão pregando que aquilo tem que ser feito. Só que não são exemplos para isso. Que a gente não seja pego nessa falta, que a gente seja exemplo. E aí, queridos, importantíssimo, penso que essa palavra seja, ou melhor, penso que essa seja a provável razão pela qual Spurgeon dizia que um pastor infiel é o maior agente de Satanás dentro da igreja, por exemplo. E aqui eu vou ampliar, porque pastor também é líder, mas eu amplio para líderes, pensando em líderes. Um líder infiel é o maior agente de Satanás dentro do seu ministério, dentro da igreja. Quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, enfatiza para que este esteja no ministério, e não basta o anseio, é necessário apresentar qualificações, somando tudo que o apóstolo aponta como requisito a bispos e diáconos. Temos uma lista de 16 características em 1 Timóteo capítulo 3, versos 1 a 13. E o interessante é que, dentre elas, só uma envolve habilidade, apto para ensinar. Todas as outras são traços de caráter, de personalidade, de comportamento. Contudo, a maioria dos líderes nunca teve uma aula sobre caráter. A gente não aprende isso no seminário. A gente não aprende isso na escola bíblica. O preparo limita-se exclusivamente a nos tornar aptos a ensinar. Mas o que eu tenho que fazer? Eu adquiri o conhecimento, eu preciso partir para a prática dele. E algumas vezes não somos encorajados a praticar. Mas eu sempre estou aqui pregando e dizendo para os irmãos que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes das verdades que Deus tem para nós. Isso aponta para nós, todas as vezes que estivermos aprendendo algo, grave bem isso, uma lição importantíssima, para nos tornarmos líderes relevantes. Aponta para uma urgente necessidade de, quando estivermos participando de um ensino ou adquirindo conhecimento, que nós possamos praticar ou sermos desafiados a pôr em prática aquilo. Talvez, irmão Davi, pensar em algo que venha depois. Olha, tá bom, nós aprendemos isso, agora como é que a gente pratica isso? Que é um pouco da proposta da célula, né? Quando fala daquela parte de mudança de vida, que a gente conclui. Lá ele fala claramente o que a gente precisa mudar. Mas eu preciso do outro lado ser aquela pessoa que é uma esponja, absorver o conhecimento, mas eu vou não apenas absorver para o meu intelecto, para ter conhecimento, mas para ser melhor. É isso que eu tenho que fazer. E eu, como líder, entendendo isso, preciso desafiar as pessoas a todo momento, para que elas possam se despertar a fazer aquilo que a palavra de Deus está chamando a fazer. Agora, se queremos ser líderes relevantes, concluindo a minha palavra nesta manhã, precisamos ser exemplo. E o exemplo, queridos, é para as pessoas e de boas obras. Ou seja, eu sou exemplo para as pessoas que me seguem nas redes sociais, sou exemplo das pessoas que estão na minha casa, sou exemplo das pessoas na igreja, dentro do ministério, mas também sou padrão de boas obras. As pessoas veem a minha atuação, as pessoas veem que eu sou fiel na casa do Senhor, sou dizimista, sou ofertante, participo da campanha do quilo. Quando não, e tenho condição, participo também das ofertas para amigos da rua, porque é um projeto da nossa igreja. Ele só leva o nome Amigos da Rua, mas é um projeto da Igreja Batista Satélite Íris, talhado na pedra. Por isso nós estamos expandindo a atuação desse ministério, porque entendemos que na comunidade onde nós estamos, as ações sociais são estratégia para nós alcançarmos os perdidos. E entendemos que o bazar e o brechó e a venda de imóveis são estratégias para abençoar, gerar recursos para que a gente possa continuar fazendo a obra. Olha que sopão maravilhoso de sexta-feira.
Olha que Quinta da Esperança que o irmão Fábio tem ido lá na rua. Café solidário que nós fazemos aqui, agora quinta-feira solidária. As pessoas vêm aqui, a gente pode orar com elas, fruto de você entender que eu preciso participar. Então eu contribuo, eu vou lá, eu dou a minha contribuição. Eu sei que estamos em pandemia, mas nós precisamos nos levantar e nos tornar exemplo para as pessoas deste mundo. Nos tornar padrão de boas obras. Porque se nós não fizermos isso, queridos, nós vamos ficar aqui só no discurso. E não é isso que Deus espera de nós. Você como líder, se levante. Ah, pastor, não dá mais para fazer o que eu estou fazendo. Eu gostaria de fazer outra coisa. Seja honesto, sincero. Mas não perca os compromissos que você assumiu, não diante da igreja apenas, mas diante de Deus. Eu assumi o compromisso do ministério tal, eu estou com dificuldade de ter uma equipe, pastor. Ou eu não gostaria mais de liderar, eu gostaria de servir, fazer outra coisa. Queridos, a gente não precisa estar num lugar que a gente não se sinta bem. A gente precisa entender que a gente, quando deixa de fazer, a gente se torna pedra de tropeço na vida de outro. Então que o Senhor aplique ao seu coração essa palavra. Tinha mais coisas para falar, mas eu vou parar aqui, porque entendo que Deus já nos mostrou o que precisamos ser. Se queremos ser líderes relevantes, precisamos ser exemplo. E para ser exemplo, precisamos ser exemplo para as pessoas e exemplo de boas obras, cumprindo com os princípios da palavra de Deus na casa de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Louvado e engrandecido seja o Teu nome por Tua palavra que é tão viva e eficaz. Obrigado por esse devocional. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, nos ajude a sermos melhores, a sermos exemplo de boas obras e padrão para os fiéis, para os irmãos. Mas, Pai, que a nossa atuação não esteja relegada apenas a ter e a fazer, mas a ser como o Senhor deseja que sejamos. Tira de nós toda dificuldade, todo embaraço. Tira de nós, Pai, toda timidez, todo medo. Que tratemos as pessoas como elas merecem ser tratadas, com amor, mas que a gente possa ser esse padrão, ó Deus, nas suas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, eu peço pelos líderes dessa igreja. Peço pelos líderes das igrejas, Pai, espalhadas nessa cidade, nesse estado e no país, ó Deus, para que sejam relevantes, porque são servos do Senhor, porque imitam o exemplo de Jesus Cristo, porque são pessoas que cumprem com as premissas da Tua palavra, que cumprem com o mandamento do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que não sejamos pegos em falta alguma, mas que sejamos, Pai, verdadeiramente exemplos de boas obras e principalmente exemplos para as pessoas. Que o engano, Pai, deste século, da nossa sociedade, de Satanás, ó Deus, não nos alcance. E se já nos alcançou, está repreendido em nome do nosso Senhor Jesus. Nos transforme, porque o ter e o fazer, ó Pai, não são mais importantes do que o ser. Porque eu preciso ser exemplo, porque o exemplo arrasta multidões. E eu agradeço ao Senhor por essa palavra nesta manhã. E oro em nome do nosso Senhor Jesus. Aplica ao nosso coração o desejo de praticarmos as suas vontades, as suas verdades, os princípios e valores contidos na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos, que bom estarmos juntos nessa manhã. Deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe com tantas outras pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus. Se inscreva em nosso canal se você não se inscreveu ainda. Convide outras pessoas da sua família a se inscreverem. Se envolva, nesse processo de chegarmos a 1000 inscritos neste ano no nosso canal. Amém? Queridos, hoje nós teremos a ceia do Senhor. Nosso culto começará às 18h30 em ponto. Então, prepare-se para você estar aqui conosco celebrando o Senhor. Quem não pode vir, vai celebrar de casa. Prepare os elementos para a ceia e oportunamente faremos isso juntos. Mesmo você estando em casa, porque entendemos que você também estará conectado, cultuando a Deus conosco. Mas, faz o seguinte, separa esse tempo.
para que o celular, as coisas do dia a dia, os afazeres do lar, não lhe atrapalhem estar conectado do começo ao fim ao culto. Porque eu sei que em casa a gente fica mais confortável, é cômodo, né? E às vezes a gente perde até a reverência. Mas oriento você a separar esse tempo e ficar conectado do início ao fim. Amém? Vamos louvar ao Senhor com mais uma canção? E aí eu convido o Pedro e o Felipe mais uma vez para nos abençoarem aqui. Uma canção que vai sintetizar o que nós falamos. E olha que eu não pensei nisso quando nós escolhemos as músicas, viu? Mas preste atenção na letra dessa canção e no que nós falamos agora nesta manhã. Você vai ter a certeza de que Deus está falando aos nossos corações o que precisamos fazer, o que precisamos mudar. Convide pessoas para estarem no culto da noite, em nome de Jesus. Eu entendi que tudo passa, tudo passa. Eu descobri que tu és o bem de maior valor na minha vida. Por isso eu canto. Viver contigo, ó Jesus, é carregar a minha cruz, é viver para ti e dizer não ao mundo, não ao mundo. O preço é alto e dói demais, vale a pena pois gera paz. Incomparável és pra mim, ó meu Cristo, ó meu Cristo. Aqui eu entendi que tudo passa, tudo passa. Eu descobri que tu és o bem de maior valor na minha vida. Por isso eu canto. Jesus, é carregar a minha cruz, é viver para ti e dizer não ao mundo, não ao mundo. O preço é alto, dói demais, vale a pena pois gera paz. Incomparável és pra mim, ó meu Cristo, ó meu Cristo. Viver contigo, ó Jesus, é carregar a minha cruz, é viver para ti e dizer não ao mundo, não ao mundo. O preço é alto e dói demais, vale a pena pois gera paz. Comparável és pra mim, ó meu Cristo. Senhor, nós descobrimos que tu és o bem de maior valor em nossas vidas. Senhor, mas viver contigo não é fácil, mas é uma escolha que fizemos, porque entendemos, Pai, que precisamos carregar a nossa cruz e segui-lo. É viver para ti, é ser como o Senhor deseja que sejamos, é dizer não ao mundo e a tudo que nele há. Pai, que nós possamos entender que o preço é alto, porque o nível também é alto e elevado estar com o Senhor, mas teremos paz, porque
porque Tu és incomparável para nós. Obrigado, Senhor. Viver contigo, ó Jesus, é carregar a minha cruz, é viver para Ti e dizer não ao mundo, não ao mundo. O preço é alto e dói demais, vale a pena, pois gera paz. Incomparável és pra mim, ó meu Cristo, ó meu Cristo. Viver contigo, ó Jesus, é carregar a minha cruz, é dizer para Ti não, 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 não. O preço é alto e dói demais, vale a pena, pois gera paz. Incomparável és pra mim, ó meu Cristo. Comparável és pra mim, ó meu Cristo. Comparável és pra mim, ó meu Cristo. Amado Deus, eterno Pai, muito obrigado por esta manhã, por esse culto devocional, por estarmos aqui louvando e engrandecendo o Teu santo nome e aprendendo mais de Ti. Desafia-nos, Senhor, a colocar em prática aquilo que aprendemos hoje. Que possamos ser exemplo de boas obras e exemplo às pessoas à nossa volta. Ó Deus, em nome do nosso Senhor Jesus, nós oramos. Fica conosco, Pai. Abençoa as nossas vidas, que falemos do amor do Senhor às pessoas à nossa volta. E que logo mais às 18h30 estejamos reunidos para cultuar e celebrar ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém e amém.